Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Hoje o bate-papo é sobre RC profissional, principais indústrias e pegadinhas, sejam muito bem-vindos. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me confirma aí, manda coraçãozinho só pra eu saber. Ontem eu tomei a vacina, a segunda dose, gente, com meu braço tá pesado, vocês não têm ideia, toda hora que eu bato aqui eu lembro dele. E tô com um pouquinho de febre também, tinha um pouquinho de reação. Vocês já estão vacinados? Já tomaram a segunda dose? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Manda aí coraçãozinho, gente, só pra eu saber. Só um segundo. Sejam muito bem-vindos. Hoje é mais uma live, tá? Do nosso esquenta pro curso Relâmpago Corretor de Sucesso que vai acontecer na semana que vem. Então, se você ainda não tá inscrito, será uma dose tripla de conhecimento, que eu tô brincando. Então, vamos falar sobre seguro de E&O, seguro I&O, seguro cyber, tá? Tudo isso na semana que vem. Estão me ouvindo? Show de bola. Oi, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. O papo de hoje é sobre RC profissional, erros e omissões. Então vamos lá, gente. Já vou direto ao ponto, que tem uma galera aqui que já entrou, né? Super pontual. Eu que, na verdade, hoje atrasei um pouquinho, enfim. Tava aqui tentando conectar, tava dando erro, mas deu tudo certo. Estamos aqui ao vivo. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite pessoal que está entrando. Como eu comecei dizendo, né, a live de hoje faz parte de mais uma série aí de lives que estão acontecendo pro esquenta do evento Curso Relâmpago Corretor de Sucesso, que vai acontecer na semana que vem. Então, na semana que vem eu vou enviar para vocês, apenas para inscritos, tá? 3 aulas exclusivas sobre seguro de E&O, seguro I&O e seguro cyber. Inclusive, quem tá lá no grupo, né, do WhatsApp e tal, vai receber também por lá todo o material complementar, beleza? Caso vocês tenham qualquer dúvida ou, enfim, tenham tido aí alguma dificuldade de se inscrever no evento, fala comigo, que eu ajudo vocês, tá? Então, gente, primeiro que eu sei que tem muita gente nova chegando, inclusive, né, por aqui no Instagram, talvez nem todos me conheçam ainda. O meu nome é Carolina Novaes, a minha empresa é uma consultoria para corretores de seguro, então eu atuo tanto com cursos de especialização como com consultoria em negócios, tá? Então, se vocês precisarem de qualquer ajuda com seguro de E&O, seguro I&O, seguro cyber, seguro garantia também, é porque o garantia não é o tema de hoje aqui, mas eu também faço, eu estou super à disposição, contem comigo, tá? Então, na semana passada, inclusive, já falamos sobre seguro de E&O, como que ele pode ser uma estratégia comercial super interessante aí para sua corretora, né? Como efetivamente levantar negócios a partir desse conhecimento. O bate-papo de hoje vai ser sobre erros e omissões e na quinta-feira ainda essa semana vamos bater um papo sobre cyber. Lembrando que essas lives não são as aulas, né? Enfim, é mais um bate-papo aqui introdutório pra gente ir esquentando o tema, beleza? Então sejam muito bem-vindos, vamos começar, tá? Eu gosto sempre de... E me confirma aí, galera, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vocês já trabalham com RC profissional? Queria saber também se alguém já tem a pólice ou se ainda não, mas tem interesse. Vai me contando aqui que eu também consigo, enfim, dar as dicas mais assertivas, né? Digamos assim. Então vamos lá, galera. O que é RC profissional, tá? Eu gosto sempre de começar fazendo uma breve introdução do produto, porque pode ser, né, que muita gente aqui ainda não conheça ou, enfim, não atue nessa área. Então, só para estarmos todos na mesma página, o seguro de RC profissional, ó, o pessoal respondendo aqui. Sim, mas pouco ainda, né? Então, a maioria dos corretores, inclusive, que me seguem ou que trocam ideia, tem uma pólice, 2, enfim, uma atuação realmente tímida e não deveria, né? É um mercado que realmente tem muita oportunidade para qualquer tipo de corretor. Então, a gente vai ver hoje aqui que o RC profissional, ele é muito... muito abrangente, né? A gente consegue realmente oferecer, por exemplo, para pessoa física, para pessoa jurídica, né? Ele tem essa veia que realmente a gente consegue fazer um cross-sell, inclusive, por exemplo, com a carteira de automóvel, com a carteira de vida, tá? Ele é bem abrangente, mas não é para todo mundo. Então a gente vai explicar, eu vou explicar também, vocês vão entender isso, que esse tipo de produto, né, ele realmente não se aplica a qualquer atividade, que é diferente um pouco, por exemplo, do seguro de E&O, né, do seguro cyber até mesmo, que todo mundo tem esse risco. Aqui no RC Profissional não é qualquer tipo de empresa que tem esse risco. A Cíntia também respondendo aqui que tem uma apólice, então vamos lá, gente, vamos aumentar esse número aí de apólices. Quem ainda não tem nenhuma também,
a ideia, né, desse evento todo é que a gente realmente consiga aumentar esse número e eu consiga ajudar vocês com isso, tá? Então, lembrando, galera, tudo que eu falo aqui pra vocês é o que eu realmente vivo aqui no meu dia a dia, né? Então, apesar da minha empresa não ser uma corretora de seguros, o meu dia a dia é praticamente uma corretora de seguros. Então, call com cliente, prospecção, cotação com as seguradoras, cobrança de comissão, sinistros, né, e etc. Então, todas essas dicas, todos esses pontos de atenção aqui que eu tô falando, são coisas que realmente vão ajudar vocês, né, a prestarem atenção aí no dia a dia, não apenas para aumentar negócios. Então aqui no final da live eu vou inclusive dar algumas dicas de venda, né, mais assertivas aí para vocês realmente conseguirem levar à frente, mas pontos de atenção, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, na contratação, né? Então, assim, um seguro... a Simone entrando, querida, é verdade, a gente tinha hoje um call, estamos 2 na correria, depois a gente se fala. Sejam muito bem-vindos a galera que está entrando. E alguns pontos de atenção, né? Então eu falo muito isso, assim, no RC Profissional, todos os seguros de linhas financeiras de maneira geral, mas o seguro de erros e omissões, ele tem muita pegadinha. Então se você fizer uma contratação errada também, né? Isso pode, inclusive, gerar uma reclamação contra você mesmo, né? Contra o corretor. Então olha aí o RC Profissional do corretor de seguros também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, o pessoal, professora Simone por aqui, é isso aí. Eu também estou me sentindo super prestigiada. Sejam bem-vindos, galera. Então vamos lá, galera. O que é, tá, o RC Profissional? O seguro de RC, como o próprio nome diz, né? Ele cobre reclamações de terceiros, tá? Decorrente de erros e omissões. Então, o seguro RC Profissional, ele cobre falhas na prestação de serviço, tá? Qualquer reclamação de terceiro decorrente aí, ou alegando, ou de fato, inclusive isso é uma questão muito importante, tá? Porque não necessariamente o cliente, ou a empresa, ou nós mesmos, né? Como eu disse, a RC Profissional também é aplicável a corretores de seguro, precisam ter errado, digamos assim, para receber uma reclamação, né? Então, qualquer alegação de erro ou erro de fato que aconteça e que gere uma reclamação de terceiro. Então, o gatilho principal aqui, gente, é a reclamação do terceiro, tá? Decorrente de erros e omissões, né? Então, falhas na prestação de serviço. A Simone, querida, falando que o curso é top. Muito obrigada. É isso, tem muita gente aqui que já fez meu curso. Maravilhosos. Professora Carol é fera nesse tema. Então, vamos lá, galera. Então, só para estarmos todos na mesma página, tá, gente? Inclusive, o seguro de RC Profissional, muitas vezes, coloquem isso na cabeça de vocês, ele é complementar a outros tipos de seguro, tá? Então, só porque uma empresa já contrata, por exemplo, o seguro de E&Os, até mesmo o seguro cyber, não significa que ela não precisa do RC Profissional. Até mesmo risco de engenharia, RC Obras, a gente vai ver aqui que tem várias, né, questões específicas que, de novo, em algumas indústrias, eu vou falar aqui sobre as principais delas, esse seguro ele pode ser complementar a outras apólices. Maria Luísa também, olha só, galera, que ainda não segue, hein? Tem um monte de gente top aqui maravilhosa do mercado seguradora, a Simone, a Malu também, ó, também já fez o de Cyber e recomenda. Então, acompanhem também o trabalho delas, eu sempre gosto aqui de indicar outras pessoas que, enfim, têm aí a mesma vertente que eu, né? A gente divide conhecimento com vocês, tá? Então, sigam também e acompanhem o trabalho delas, beleza? Então vamos lá, galera. Tendo dito isso, que o RC Profissional ele cobre as falhas profissionais, ou seja, as reclamações de terceiros decorrentes aí de negligência, imperícia, imprudência, ou falando leigamente, erros e omissões, né? A gente tem que entender agora essa questão que eu expliquei, que ele não é aplicável a todo mundo. Então pensa aqui comigo, tá? O pensamento justamente por trás, né, da aplicabilidade ou não do RC Profissional é o seguinte: estamos cobrindo aqui possibilidade de falhas intelectuais e não falhas na execução, tá? Então, por exemplo, o seguro de RC Profissional é aplicável a uma rede de lojas? Não. O seguro RC Profissional ele é aplicável, por exemplo, a uma fábrica, né, a uma indústria? Muitas vezes não. Pode até ter uma parte, né, enfim, dessa operação aí de fábrica, indústria, que envolva, por exemplo, uma prestação de serviço ou desenvolvimento de projetos. Aí, beleza, até seria aplicável. Mas, via de regra, não é um seguro aplicável a esse tipo de operação. Então, o que a gente está cobrindo aqui, o objeto principal dele, né, são as falhas profissionais que sejam aí decorrentes de falhas, né, alegadas ou de fato
intelectuais, tá, galera? Então, esse é, digamos assim, o principal que estão descobrindo aqui. E tá travando, gente? Me avisa aí. Manda coraçãozinho, vou até dar um golinho na água. Vai me avisando se travar. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me confirmem. Travou só pra Simone? Pra mim não tá travado, não. Tá normal, Marcos? Show de bola. Se qualquer coisa tenta sair e voltar, que eu acho que às vezes funciona. Mas já me avisando, hein, galera, se vocês estão aí me escutando direitinho. Então vamos lá, gente. Negligência, imperícia e imprudência decorrente de falhas na prestação de serviço profissional, inclusive, tá? Esse seguro, como eu disse aqui no comecinho da live, ele é aplicável tanto à pessoa física, ou seja, o profissional na pessoa física, tá? No CPF dele pode contratar, como também a empresa no CNPJ. Então, o seguro de RC profissional, desses aí de linhas financeiras, é um dos que justamente oferece essa possibilidade, por exemplo, né, de cross-sell, inclusive, com a carteira de pessoa física, tá? Eu sempre brinco que todo mundo conhece um médico, um contador, um advogado, né? Então, a gente consegue realmente construir essa carteira de RC profissional desde os contatos mais simples que vocês já tenham, de carteira de automóvel, vida e etc., até as empresas mais complexas, tá? Então, o ramo de engenharia, né, por exemplo, começando aqui a entrar nas indústrias, é muito comum, além do empresarial, além do transporte, além do risco de engenharia, além do RC Obras, ele também contratar esse tipo de apólice que é o RC profissional, tá? Então, gente, veja que muitas vezes você oferecer isso para o seu cliente vai ser um complemento a essa consultoria de risco que você já oferece para blindar mais uma exposição de prejuízo financeiro que o cliente tem e, inclusive, evitando frustração no momento do sinistro. E não, isso daqui teria cobertura se você tivesse uma apólice de RC profissional. Pô, e por que eu não tenho uma apólice de RC profissional? Por que você nunca me orientou, né, em relação a isso? Então a gente vai ver aqui que em todas essas atividades, na verdade, esse seguro ele é complementar, né, ao empresarial, ao transporte, ao risco de engenharia, ao RC Obras, enfim. Aí vai depender aqui de quais são essas indústrias que a gente está falando. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só dar mais um golinho aqui na água. Então vamos lá, gente. Principais indústrias, tá? Então lembrando que no curso que vai rolar na semana que vem eu vou entrar muito mais a fundo nas coberturas, exclusões, outras indústrias, né? Mas eu trouxe aqui as principais, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e perguntei, né, enfim, algumas indústrias aí que vocês tinham mais dúvida ou que vocês mais tinham na carteira ou pretendiam ter, até para me dar um guia, né, nesse sentido, e sinceramente sempre aparecem as mesmas indústrias. Então vamos lá. Já disse que não é para todo mundo, então para quem é, né? Separei aqui algumas principais, lembrando que na semana que vem a gente vai entrar muito mais a fundo, tá? Essa é uma live, digamos, de esquenta, né? Pra gente bater um papo e já começar aí a esclarecer alguns conceitos, né? Eu sei que tem algumas pessoas que já atuam com RC profissional, mas mesmo quem já atua vai poder aí dar uma revisada na apólice que tem, pra ver se, por exemplo, tem esse ponto de atenção, que eu vou chamar aqui hoje, tá? Então essa é a ideia realmente da nossa live. Vocês começarem a, por exemplo, mapear quem são esses possíveis prospects, clientes, e irem absorvendo essas minhas dicas pra gente juntos, enfim, aumentar essa carteira de vocês, tá? Sobre a dúvida aqui da Cíntia, mineradora depende, tá? Então, mineradora, por exemplo, é um caso clássico que precisa do RC Operações, né? RC Prestação de Serviço em locais terceiros, e dependendo do tipo de serviço, volto a dizer, para a parte de elaboração de projetos, para a parte de onde haja essa possibilidade de falha intelectual e não falha de execução, então isso é uma grande diferença, né? Aí sim se aplicaria, tá? Então tem muitas atividades, por isso, gente, que eu gosto de explicar o conceito antes dessa questão da falha intelectual, da falha de execução, porque muitas vezes a gente vai se deparar com uma situação que você precisa de fato analisar. Esse risco aqui, como que eu posso mitigar, né? Então parte do risco pode ser blindado, mitigado, transferido através de um RC Operações, de um RC Prestação de Serviço, e parte dessa prestação de serviço se a empresa fizer algum tipo desse serviço que existe o risco de acontecer uma falha profissional. Então hoje mesmo, por exemplo, eu estava trocando uma ideia
com uma parceira sobre uma empresa que fazia vigilância, né? Vigilância, enfim, segurança mesmo. E aí ela me perguntou, pô, será que você aplica o RC profissional? Depende. Por quê? Se o tipo de atividade, né, for só colocar segurança na porta e, enfim, né, entrarem lá no estabelecimento e acabar roubando alguma coisa. Se a falha do segurança foi só ter dormido, foi só ter abaixado, foi só ter sido negligente, mas nesse sentido, né, que a gente chama, brincando, uma falha de execução, não teria cobertura. Agora, vamos dizer que essa empresa faz, por exemplo, projeto de segurança, tô chutando, tá, gente? De um condomínio aqui na Barra da Tijuca. E aí, nesse projeto, ela foi negligente, ela deixou um ponto cego, tá? Então, veja que, numa mesma situação, a gente tem que fazer esse pensamento para entender, olha, tal tipo de situação estaria coberto em tal seguro e tal tipo de situação, se é que o cliente faz, estaria coberto, por exemplo, no RC profissional, tá? Então, deixa eu só subir aqui que o pessoal perguntou. Empresa de TI tem tudo a ver, é uma das indústrias, inclusive, mais tradicionais, né, de RC profissional e que muitas vezes, na indústria de TI, já vou também dando essa dica, é uma exigência contratual. Então, é muito comum clientes de TI exigirem, inclusive hoje em dia, não apenas o RC profissional, mas também o seguro cyber, tá? Eu tô com um caso agora que o cliente, enfim, foi motivado, né, a fazer a cotação do seguro cyber, assim como do RC profissional, mas o RC profissional ele já tinha, né, porque outros contratos já exigiam. Então, isso também é um ponto de atenção, além do E&O, o seguro cyber. Então, por isso, gente, inclusive, até explicando um pouco para vocês, que na semana que vem eu vou fazer esse evento, né, esse curso, com os 3 temas juntos, né, porque por experiência são apólices, né, o seguro RC profissional, o seguro cyber, o seguro de E&O, muitas vezes aplicáveis às 3 à operação do cliente, tá? Então, são sim seguros complementares, tá? E aí, quanto mais você blinda o seu cliente, quanto melhor, né, você fornece essa consultoria e etc., menor o risco também de algo, né, alguma reclamação recair contra você. Aquela brincadeira lá que eu fiz do caso do engenheiro. E não, isso daqui teria cobertura num RC profissional. Poxa, e por que eu não tenho um RC profissional? Por que você nunca me falou que isso aqui teria cobertura no RC profissional e não, por exemplo, no RC obras, né? Então a gente tem sempre que fazer, eu brinco, que é o quebra-cabeça de risco no cliente, né, do cliente. Tirar uma foto ali, fazer o mapeamento e realmente analisar como mitigar e transferir todos os riscos daquela operação para o mercado segurador. Alguns desses riscos são passíveis, né, enfim, de transferência, outros não são o que a gente chama os clássicos risco do negócio. Beleza? Então vamos lá, gente. Ainda sobre as indústrias, e se vocês tiverem dúvida, essa live é para isso mesmo, pra gente trocar ideia, tá? Então, que nem eu dei o exemplo aqui da segurança, que nem vocês estão perguntando aí da mineradora e etc., a ideia é a gente trocar ideia. Então vai mandando, mas, de novo, eu abri uma caixinha, vou falar aqui sobre as principais, e aí não apenas a aplicabilidade das principais, de novo, para vocês começarem aí pensando, caraca, eu tenho realmente esse tipo de empresa aqui na minha carteira, vou marcar uma reunião sobre isso, ou eu conheço realmente um cara, né, que pode se interessar sobre isso, mas também pontos de atenção, tá, gente? Então, principalmente quem já trabalha com RC profissional, preste atenção aqui nessas dicas, que são realmente super valiosas, beleza? Área da saúde, gente. A área da saúde, muita gente tem muita dúvida, tá, sobre a RC profissional da área da saúde. Realmente é um mercado dentre, né, o mercado de RC profissional como um todo, muito mais restrito, principalmente no que se refere ao apetite das seguradoras, né? Então não são todas as seguradoras de RC profissional que oferecem, né, enfim, tem apetite aí por área da saúde. E a área da saúde, gente, é super abrangente. Eu tô falando de clínicas, hospitais, dentistas, laboratórios, etc, tá? Leia-se realmente toda essa gama de serviços. Inclusive, lembrando, isso é uma questão que pode ser contratado tanto pelo, por exemplo, dentista, médico na pessoa física, como pela clínica, pelo hospital. Inclusive, muitas vezes a necessidade dos dois terem apólice, tá? Isso aí eu vou me aprofundar mais no curso lá na semana que vem, tá? Mas eu trouxe aqui uma pegadinha clássica, e aí lembrando, eu trouxe uma pegadinha de cada mercado, né? A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso na semana que vem, mas uma grande pegadinha aí do mercado das cotações, né? Enfim, das seguradoras da área da saúde é a questão do dano estético, tá? Então muita gente tem dúvida sobre isso
e eu já vou aproveitar aqui para esclarecer. Primeiro ponto, RC profissional para a área da saúde, não são todas as seguradoras que realmente têm apetite, principalmente dependendo da especialidade, né, que a gente está falando aqui do cliente, tá? Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal que está entrando agora. A live de hoje é sobre RC profissional, principais indústrias e pegadinhas. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, a questão do dano estético. Gente, a área da saúde tem 1000 outros pontos de atenção, né? Lembrando que como eu vou falar sobre saúde, TI, advogados, várias coisas aqui, eu pincelei uma ou outra dica, a gente vai se aprofundar mais na semana que vem, beleza? Mas vamos lá, questão do dano estético. Em primeiro lugar, não é qualquer seguradora que cobre dano estético. E engana-se quem acha, por exemplo, que a questão do dano estético é só para cirurgião plástico, né? Ou, enfim, esses riscos mais óbvios. Um dentista também. Se ele fizer alguma coisa, ele pode deixar uma cicatriz, ele pode fazer a pessoa perder um dente, né? Enfim, tem realmente essa dinâmica e esse ponto de atenção, né? Agora, primeiro ponto, então, não são todas as seguradoras que cobrem, tá, gente? E um segundo ponto, tá, muito importante, é o seguinte, a questão do dano estético é um dano efetivo, tá? Então, por exemplo, esse médico em questão, esse dentista em questão, ter deixado uma cicatriz, uma mancha, ter uma necessidade de refazer o procedimento. A cobertura de dano estético não cobre, por exemplo, eu não gostei. Eu achei que eu ia ficar igual a Gisele Bündchen e não fiquei. Não é esse tipo de reclamação, né? Então, assim, mesmo as seguradoras que cobrem esse conceito, né? É importante a gente entender que o conceito que a gente está falando aqui não é uma questão de eu não gostei. É mais uma questão de realmente ter ficado uma cicatriz, ter ficado uma mancha, ter ficado aí, de novo, ter alguma necessidade, por exemplo, de refazer o procedimento, tá, gente? Então prestem atenção nisso. Inclusive tem muita gente, e assim, as cotações não vêm descrito assim na cara, gente, não cobre dano estético. Então realmente vocês têm que prestar atenção, porque muitas atividades aí da área da saúde têm essa exposição e, enfim, são apólices relativamente mal colocadas desse ponto de vista, tá? Então, prestem muita atenção com essa questão de dano estético na área da saúde e também façam questão de esclarecer esse conceito aí para os clientes de vocês. Beleza? Ficou claro? Tutum entrando, pessoal, eu tô aqui aproveitando para dar dicas de, enfim, perfis que vocês têm que seguir, a Tutum também, né, pelo amor de Deus, se vocês não seguem, deveriam, enfim, ter uma comunidade com um monte de artigo exclusivo, onde não apenas eu, mas outros influenciadores aí do mercado, enfim, postam artigos, muito conteúdo maneiro, inclusive os meus cursos também são hospedados lá, então sigam, dão aí essa moral para o pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais CIAs cobrem dano estético? Pode dizer, eu confesso que eu não sei de cabeça e de qualquer maneira, quem é meu aluno ganha, enfim, acesso a todas essas informações, esse mapeamento e um comparativo dos produtos do mercado, tá? Então eu confesso que de cabeça, assim, eu não sei dizer, mas se você tiver aí alguma preocupação ou, enfim, alguma dúvida mais pontual, pode me mandar uma mensagem que depois aqui da live eu te ajudo com isso, tá? Então só aproveitei aí para explicar. Porque realmente, gente, vocês sabem com isso que vocês trabalham com seguro, né, de maneira geral. Seguro não é tudo igual, né? Então aqui no RC Profissional não é diferente. E aí, principalmente para essas atividades que eu vou chamar a atenção aqui de vocês hoje, aí tem que ficar mais de olho, né? Porque aí foge um pouco do clausulado padrão ou dos pontos de atenção comuns que a gente tem que ter. Beleza? Show de bola, que bom que ficou claro, tá, gente? Então vamos lá. Só lembrando, isso aqui é apenas uma das pegadinhas, né? Porque eu vou falar sobre várias indústrias hoje. Na semana que vem a gente vai falar no curso mesmo, muito mais a fundo sobre tudo isso, inclusive sobre os outros produtos. Show de bola? Advogados, gente. Advogados também, lembrando, pode ser contratado tanto pela pessoa física, né? Ou seja, pelo próprio advogado, como pelo escritório, tá? E aí uma grande pegadinha, inclusive é um seguro muito, enfim, né, divulgado, os próprios advogados, a maioria deles, é difícil você, enfim, ir numa reunião que o cara nunca ouviu falar desse tipo de proteção,
Ainda digo mais, isso vale também para médicos, tá? Foi-se o tempo que ninguém reclamava ou que ninguém questionava médico e advogado, gente. Hoje em dia, isso evoluiu muito, né? De maneira geral, essa cultura de litígio no Brasil. Então, a gente tem que, enfim, considerar isso também quando for aí explicar para os nossos clientes, tá? Então, RC profissional para advogados, inclusive, aí sim a gente tem uma abrangência muito maior por parte das seguradoras. A maioria das seguradoras que trabalham com E&O, né? Eles fazem realmente essa carteira, por exemplo, e aí prêmio, né, enfim, condições vai depender realmente, inclusive do faturamento, enfim, do histórico aí, inclusive do escritório, né. Então, um ponto de atenção, quando a contratação é feita, tá, em nome do escritório, muitas seguradoras não cobrem sócios, tá? E isso é uma questão super importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas no contexto aí de escritório de advocacia, todo mundo é sócio, né? Então, assim, você era estagiário, você foi efetivado, você ganha ali 0,01%, enfim, né, do escritório. Então, você vira, de certa maneira, sócio. E isso é, sim, uma questão muito crítica, principalmente para quem está contratando, né? Então, assim, geralmente esse tipo de ação, esse tipo de reclamação envolve não apenas o CNPJ, não significa dizer que o escritório de advocacia não precisa ali, o CNPJ não precisa estar blindado, mas idealmente, para escritórios de advocacia, é melhor escolher uma seguradora que cubra, por exemplo, sócios, tá? A Fabi fez uma pergunta aqui, tem cobertura? O que tem cobertura? Que eu não vi que subiu aqui. Deixa eu ver essa última pergunta. Já existem seguradoras que oferecem produto de RC profissional, incluindo cobertura de RC Cyber. Já existe isso, inclusive eu acho super legal, porque realmente, como eu já disse, né, aqui no início da live, gente, são produtos complementares, né? Então, por exemplo, a área da saúde, escritório de advocacia, a área de TI, etc., são indústrias que precisam das duas apólices. Precisam tanto da RC profissional como do seguro cyber. Então, sim, e eu acredito que vai ser cada vez mais comum a gente ver esse tipo de combo, né? A própria nova circular aí da SUSEP abriu margem para isso e a gente já tinha algumas seguradoras que estavam preparadas, na minha opinião, vai ser uma tendência. É a tal história, tá, gente? Aí eu vou ser muito sincera com vocês. É claro que apólices apartadas, né? Uma de RC profissional e uma de cyber acaba sendo muito mais completa, porque, enfim, né? Cada uma teria, por exemplo, todas as extensões específicas e etc. Agora, em termos de custo-benefício, e é óbvio que é para isso que surgiu a ideia desse produto combo, né? Ele é muito interessante, tá? Então, poderia informar algumas. Então, por exemplo, a AXA já oferece as duas coberturas juntas. Tem uma seguradora nova, que eu já dei essa dica pra vocês, mas que até deu uma parada aí na comercialização, porque parece que, enfim, tava tendo uma procura muito alta, que é a Newe, não sei se vocês já ouviram falar, que muito em breve também deve voltar com tudo, e eles têm esse combinadão, tá? Volto a dizer, gente, se o cliente puder contratar duas apólices separadas, enfim, acaba sendo um pouco mais completa, né? Porque aí cada uma das apólices tem todas as extensões. Agora, olhando de uma ótica de custo-benefício, né? Se ele, enfim, não tem realmente esse orçamento, por exemplo, para contratar as duas, aí sim eu acho que é uma questão super interessante, tá? Então, essa é a minha percepção. Não sei se vocês estão ouvindo, meus cachorros estão brigando aqui na porta da live. Faz parte, gente, ao vivo é assim mesmo. Então, vamos lá. Escritório de advocacia, tá, gente? Então, já anota essa dica. Lembrando, eu pincelei aqui algumas dicas, né? Alguns pontos de atenção. Na semana que vem a gente vai entrar mais a fundo, tá? Mas uma grande dica, um grande ponto de atenção é essa questão da extensão de cobertura para sócios, tá? Então, não são todas as seguradoras que oferecem essa cobertura e para escritório de advocacia, principalmente, é uma cobertura muito importante, beleza? Engenheiros e arquitetos, quem aí tem clientes, né, ou enfim, já emite, por exemplo, risco de engenharia, seguro garantia para obras e etc. RC profissional tem tudo a ver com engenheiros e arquitetos, tá? Então, de novo, é também um mercado super clássico que várias seguradoras têm clausulados específicos, né, ou seja, customizados realmente a essa necessidade, a essa realidade. E aproveitando, de novo, pensando aqui um ponto de atenção, né, desse mercado para chamar a atenção aí de vocês, é a questão de ter extensão para reclamações criminais, tá? Então, você imagina, né,
que não são todas as seguradoras que oferecem essa extensão, por exemplo, para custos de defesa, né, na esfera criminal, e que no pior cenário aí de um sinistro, né, de um RC profissional engenheiro, digamos que o prédio caiu. Imagina se alguém vem a falecer. Aquele caso, né, da ciclovia aqui do Rio, né, aquele caso horroroso. Gente, é óbvio, além da indenização civil, né, de todo o processo que a empresa ela vai ter que arcar, e daí não apenas a empresa, né, o engenheiro na pessoa física também, também processo criminal em andamento. Então, essa é uma exposição realmente importante desse mercado, ou seja, é o tipo de reclamação que pode sim recair não apenas contra a empresa, mas contra o profissional em questão e, idealmente, tudo isso aqui que eu tô falando idealmente, precisaria estar coberto nesse tipo de situação, tá, gente? Então já anota aí para dar uma olhada realmente nessa extensão de criminal nas apólices de RC profissional para engenheiros, tá? Então já anota mais essa dica. Lembrando que vamos entrar muito mais a fundo na semana que vem. Hoje eu tô aqui pincelando algumas dicas principais e alguns pontos de atenção. Eu tô fazendo assim que a minha água acabou ficando longe. Tô pegando aqui pra dar um gole. Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo direitinho? Me vendo bem? Então vamos lá. Próxima área que eu separei aqui, que é uma área que inclusive dá muito sinistro, tá, gente? Então, RC profissional para contadores e escritórios de contabilidade. Então, lembrando, todas essas modalidades aqui que a gente está falando, existe a possibilidade, né, de contratar na pessoa física e também na pessoa jurídica. Então, contadores, gente, um grande ponto de atenção, né? Primeiro que dá muito sinistro, então realmente não são todas as seguradoras que atuam nesse mercado hoje em dia, tá? E um grande ponto de atenção ou uma pegadinha desse mercado é que não são todas as seguradoras que oferecem, por exemplo, cobertura para multas aplicadas a terceiros, tá? Então, no RC profissional, de maneira geral, né, já não cobre multas aplicadas ao próprio segurado. Não é esse tipo de multa que eu tô falando. Eu tô falando aqui, por exemplo, e aí vocês vão entender por que isso é importante especificamente no contexto aí do contador, né? O contador deixou de recolher, né, um imposto que era devido, porque ele fez ali uma análise errada, de novo, cometeu um erro, né, para isso que existe esse tipo de apólice, e esse cliente o cliente do contador, no caso, ficou, por exemplo, 2 anos sem recolher um tal imposto. Não apenas depois, né, que, enfim, a Receita verificou aquela questão, autuou ele, etc. O imposto em si ele é devido, mas ele também recebeu uma multa. Ou seja, o cliente do contador recebeu uma multa, isso é muito comum, por isso que eu estou, enfim, chamando atenção, né, para esse ponto. Ele recebeu uma multa e a apólice, né, a maioria das apólices, inclusive, tá, nesse contexto, não cobrem multas aplicadas a terceiros. Então, nesse contexto, né, o contador ele teria que arcar não apenas com os custos de defesa e etc, para se defender, né, dessa reclamação, mas também, por exemplo, com a multa e juros, né, do cliente, uma vez que foi ele que cometeu esse erro e que causou esse prejuízo financeiro ao cliente dele, tá, gente? Então, essa cobertura, essa extensão, e muitas vezes é importante dizer isso também. Isso não é muito claro, né, no clausulado, mas é uma questão aí, tudo que eu divido com vocês é da minha experiência, que pode dar sinistro, tá? Inclusive, muitas vezes dá. Então, lembrando que meu aluno, né, recebe todo esse comparativo aí mastigado, mas você pode também fazer essa pesquisa, é óbvio, por conta própria, já anota aí esse ponto de atenção se você atua ou pretende atuar com erros e omissões para escritórios de contabilidade. Tá, galera? Então isso também é super importante. Multas impostas a terceiros, não tô falando de multas do próprio segurado, isso já não tem cobertura de qualquer maneira, mas multas que decorrente, né, em decorrência do seu erro, da sua falha, possam ser aplicadas ao cliente do nosso cliente, do contador. Beleza? Ficou claro? Às vezes esses conceitos confundem um pouco mesmo. Vai me contando aí se tá tudo certinho, se vocês estão ouvindo direito, se tá ficando claro. Beleza? Então vamos lá. Próxima indústria, né, que eu separei aqui pra gente conversar. Indústria de TI. Então, a Cíntia, se eu não me engano, né, até já tinha perguntado sobre essa indústria.
é uma indústria muito conhecida, né? Enfim, por contratar apólice de RC profissional. Então, isso é uma indústria excelente para você oferecer. Volto a dizer, não apenas eles têm realmente esse risco, tá? Então, muitos deles, inclusive, gente, é isso que eu falo. O cliente, quando ele contrata um RC, sei lá, um RC prestação de serviço local de terceiros, um RC operações ou qualquer outra coisa, ele muitas vezes acha que esse tipo de questão de responsabilidade civil profissional também está amparado naquela apólice de RC que ele está contratando. E é o nosso papel justamente, não, olha só, esse tipo de reclamação cobre aqui, esse tipo de reclamação cobre ali. Então, na indústria de TI, né, além dos seguros clássicos ali, do empresarial, do RC prestação de serviço local de terceiros, por exemplo, né, se ele for o tipo de empresa que presta esse serviço, ele também precisa de uma apólice de RC profissional, tá? Inclusive, a área de TI precisa também no cyber, tá, gente? Já dei essa dica aqui, isso hoje em dia tem sido muito comum serem exigidas as duas apólices desse mercado. E aí eu chamei aqui a atenção para uma cobertura, por exemplo, que se chama transmissão involuntária de vírus. Tem muita gente que tem dúvida sobre, poxa, o seguro cyber e o RC profissional para a área de TI não tem uma sobreposição de coberturas? Tem sim, tá? Tem sim. Muito pouca, pequena, mas tem sim, tá? Mas, por exemplo, e por que eu tô chamando atenção, gente, de uma cobertura para um mercado, né, e para outro? Não, transmissão involuntária de vírus, por exemplo, não necessariamente é uma grande preocupação da área médica, né? Vírus, eu tô falando de computador, né? Não vírus, enfim, né, doença. Senão é óbvio que teria a ver com a área médica. Eu tô falando aqui transmissão involuntária no âmbito da prestação de serviço de tecnologia da informação, tá, gente? Então isso também é super importante e um grande ponto de atenção. E aí, ainda sobre as indústrias, né? Só um lembrete final, corretores de seguro também, né, gente? Então, pelo amor de Deus, como é que é aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Antes de saírem oferecendo para os seus clientes, tenham certeza que vocês também são os primeiros aí amparados por esse tipo de apólice. E eu sempre também, né, brinco, mas como tudo na vida, não é um mercado que a maioria das seguradoras tem apetite, por incrível que pareça, tá? Então isso também é mais uma restrição aí do mercado que vocês têm que ficar de olho, beleza? Seguradoras, tá, gente? E aí é claro que a melhor seguradora, né, vai depender da análise do risco, do faturamento do cliente, de 1000 outras informações da indústria que ele está inserido. Então, obviamente, a melhor seguradora para a área médica não é a melhor seguradora para advogados, tá? Mas eu trouxe aqui, anotei algumas principais que eu utilizo aqui no dia a dia. Além delas, inclusive o mercado de RC profissional é um mercado que haja seguradora, né? Quando a gente tira lá a lista completa, realmente tem muita opção. Quem está participando do evento vai receber o ranking completo, inclusive tirei ele recentemente. Todos os seguros, RC profissional, Genoa, Cyber aí, em pleno crescimento. Graças a Deus posso dizer que faço parte desse mercado e desse crescimento, né? E se Deus quiser aí, com o evento da semana que vem, você também vai começar a desenvolver toda essa carteira, tá, galera? Então, sobre as seguradoras, anotei aqui algumas principais que não apenas eu, mas alguns parceiros utilizam bastante no dia a dia, tá? Então, por exemplo, inclusive quem não atua com linhas financeiras talvez não conheça algumas aqui dessas seguradoras que eu vou comentar agora, tá, gente? E aí, quem é meu aluno, né, eu sempre bato realmente um papo um pouco mais customizado, enfim, consigo orientar melhor. Ah, Carol, eu tenho uma carteira mais com essa característica, com aquela, eu consigo realmente dar uma orientação mais aprofundada em quem seriam esses parceiros. Mas eu anotei aqui, fiz um bem bolado das seguradoras que têm apetite, né, para essas indústrias aqui que eu comentei. Lembrando, se for área da saúde, por exemplo, esse apetite é mais restrito e por aí vai, tá, gente? Então, por exemplo, Argo, ESE, Fator, Porto Seguro, Unimed, né, também. Então, para a área médica, por exemplo, é um grande player hoje em dia. Tóquio, Liberty, a própria IG, né, também, enfim, um grande player, mas hoje em dia só cota limites acima de 10 milhões, né? E lembrando, quem está participando do curso Relâmpago vai receber aí esse ranking completo com material. Eu acho muito legal, tá, a gente sempre fazer esse acompanhamento de quem são as seguradoras, quem são as líderes de mercado, como é que tá a sinistralidade, né, pra gente realmente ganhar bastante intimidade e conseguir oferecer as melhores opções
para os nossos clientes, beleza? Vocês já conhecem essas seguradoras, já trabalham com elas, muitas aqui todo mundo conhece, né? Tóquio, enfim, a própria Zurich, né, também, enfim, tem aí vários facilities de RC profissional, então é um mercado que dependendo, inclusive, do limite, né, a gente tem aí boas opções de cotação na ponta, né, que a gente chama, que quem tá aí no dia a dia sabe que facilita demais, então para riscos menos complexos, né, limites menores, etc., isso também é muito legal, né, desse mercado. Não é aquela coisa, por exemplo, de outros seguros que a gente tem que mandar a cotação, esperar 2 semanas para receber, né, aquela coisa, já sai ali a cotação prontinha, facilita a vida de todo mundo. De novo, gente, casos e casos, tem riscos e riscos, né, informações e informações, a gente sempre tem que fazer esse filtro. Como eu disse, a melhor seguradora depende muito da característica da sua carteira, da característica aí dos seus clientes, do tipo de indústria que você pretende, né, enfim, focar e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Algumas dicas de venda, tá, gente? Então, lembrando, assim, tudo que eu tô falando aqui são questões que eu vivo, né, no meu dia a dia, é como eu faço as minhas reuniões, é como eu conduzo aqui os meus negócios, e graças a Deus até fiz uma live na semana passada contando um pouco sobre isso e etc. Os resultados realmente têm sido incríveis e isso não é diferente aqui no RC Profissional, tá, gente? Então, o RC Profissional é um mercado super tradicional, na verdade, no Brasil. É um mercado que já tem mais de 20 anos. Ele, nos últimos anos, né, nos últimos 5, 10 anos, ele tá realmente numa vertente aí de crescimento, de uma média de 15% a 20% ao ano. Não foi diferente nos anos de pandemia, que poderia ter sido, né? Porque como eu comentei aqui, tem muito caso de RC profissional que é por projeto e etc. Então, enfim, né? Claro que teve um impacto, mas mesmo assim, tá? E foi o que eu falei, assim, no Brasil, de maneira geral, essa cultura de litígio, ela já amadureceu muito, né? E é um seguro que não apenas os próprios clientes das empresas estão mais cientes aí do risco, quem hoje em dia, né, que tem no fluxo de caixa sobrando 30 mil, 100 mil, 500 mil, dependendo da reclamação que tiver que arcar, e não prefere transferir isso ali para um custo programado de, uma pólice de 3 mil reais por ano, né? Então, assim, realmente, quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, acaba valendo super a pena e a gente vê realmente, né, principalmente nessas indústrias, essa cultura, né, de gerenciamento de risco, ela realmente aumentar e ser cada vez mais comum, tá? Então isso também é super importante da gente prestar atenção. Então, dicas de venda, tá, galera? Primeira coisa, identificando os prospects, né? Foi aquilo que eu falei lá no início da live, inclusive já rolou live na semana passada, realmente uma live bem comercial, com um monte de dica, mas pontos essenciais aí que você precisa para começar. Primeiro, identificar os prospects, né? Então, quais são essas indústrias, aonde que você tem contato, se você vai focar na pessoa física, na pessoa jurídica, enfim, realmente fazer esse mapeamento. E por que eu digo isso, né? Porque o material de prospecção, né, os casos que você vai utilizar, ou enfim, que você vai levar numa reunião com médico é totalmente diferente do que você vai levar numa reunião com advogados, né? Então é legal e não significa que você não possa prospectar os dois. É claro que você pode prospectar os dois. É só que você vai precisar ter aí um material, né? Para ser esse seu respaldo bem específico de acordo com o tipo de risco que a gente está falando, né? Então o que tem que ter nesse material básico? Lembrando, galera, que quem está inscrito no evento da semana que vem, no curso Relâmpago Corretor de Sucesso, vai receber uma apresentação comercial, eu vou falar sobre casos reais, tá? Sobre tudo, a RC Profissional, Cyber e GNO, vocês vão ter acesso, sim, a algumas dessas informações para pelo menos ajudá-los com isso. E, logicamente, quem é meu aluno, né, ganha acesso a isso e muito mais, tá? Então, o que você precisa, né? Dessa apresentação comercial, digamos, que vai embasar o seu cafezinho virtual. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito, né, pro pessoal, nesse tipo de seguro de linhas financeiras mais complexos, faça questão de explicar isso ao vivo, entendeu? Porque é diferente de um seguro de auto que todo mundo já está acostumado, todo mundo já sabe usar, todo mundo já conhece as coberturas. E todo mundo não, né? Com certeza tem também as suas pegadinhas aí, porque eu não sou especialista em auto, por exemplo. Mas principalmente aqui no RC Profissional, no seguro de GNO, né? No seguro Cyber, que são seguros que, você imagina, muitos corretores ainda não conhecem, imagina o cliente, tá, gente? Então,
faça questão de ter esse encontro ao vivo, uma ligação aí com um material que você possa realmente deixar com o cliente. O que tem que ter nesse material? Você tem que explicar para ele qual é o risco que ele está correndo, né? E não apenas ficar falando do seguro. Então aqui no caso do RC Profissional, como a gente está falando, né, de um seguro que o protege contra reclamações de terceiros, todo o embasamento do risco aqui é a legislação, né, e casos reais. E aí, como eu disse, casos reais não é o mesmo que você vai levar num escritório de advocacia que você vai levar numa reunião num hospital. Então, você precisa ter casos reais aí, esse material interno, né, inclusive, recomendo que seja um material da sua própria corretora, né? Eu vejo muito corretor utilizando aí, fazendo uma panfletagem, digamos assim, de seguradora, e isso acaba realmente, não que, enfim, não sejam, tem muito material legal por parte das seguradoras, mas isso tira um pouco, enfim, essa sua prestação de serviço mais customizada, né? Então eu vejo, de novo, gente, tudo que eu tô falando aqui é que realmente faz diferença. O ideal é você ter o próprio material, identificando ali as questões, né, os artigos principais da legislação que dizem respeito à responsabilidade civil profissional. Não vou deixar vocês com essa informação, né, no alto. Eu vou realmente explicar isso mais a fundo no evento da semana que vem, tá, gente? Ó, o Odair aí, querido, não percam o evento da Carol. Muito profissional, vai somar demais. É isso aí, galera, não percam. Mas não vai lá agora, depois que acabar aqui a live, o link tá na bio. Vai lá, se inscreve, que todas essas aulas que eu tô explicando, todo esse material, o ranking, as apresentações comerciais, os casos reais, só serão enviados para quem está inscrito, tá? Inclusive, eu fico falando aqui, né, explicando para vocês sobre o evento gratuito e etc. Gente, é gratuito para vocês, tá? Porque eu invisto pra caramba nesse tipo de evento. Quem aí já viu minha carinha patrocinada passando? Eu tô pagando por isso. Tá? Então, prestigiem aqui o trabalho da colega especialista. Beleza? Então, gente, nesse primeiro momento, e aí é lógico que durante a administração, né, da pólice, você também tem que ter 1000 pontos de atenção. Vamos entrar mais a fundo sobre isso no evento da semana que vem. Sinistros, a mesma coisa, mas para você começar, esse é o material básico que você precisa ter, tá? Uma apresentação comercial, conhecimento do produto, né, gente? Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil fica de você vender. Então, às vezes, eu vejo, enfim, alguns corretores, né? A gente troca ideia. Poxa, Carol, tem muita dificuldade de vender tal produto. Falei, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma. Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento, entende o que pode acontecer na prática, consegue explicar para o cliente de verdade, né? Enfim, valorizar o nosso trabalho quando a gente vai fazer uma proposta comparativa, mostrar que seguradora não é tudo igual, enfim, ir passando essa confiança. Inclusive, muitas vezes, já falei isso para vocês, mas nos seguros de linhas financeiras, quando a gente faz toda essa apresentação direitinho, a gente consegue converter, fechar a pólice mais cara, né? Porque vai ficar muito claro ali pro cliente. Esses dias mesmo eu apresentei, né, um seguro cyber no Aranha RC Profissional que tinha uma diferença de uns R$2.000, assim, realmente é uma diferença significativa, né? De novo, principalmente, gente, no momento complicado, político, econômico que a gente está vivendo, e só que essa que estava R$2.000 mais cara, estava realmente bem mais completa, e o cliente quis fechar mais cara, né? Eu sei que, de novo, até brinquei isso, não sou especialista em seguro alto, mas eu sei que, por exemplo, não é a realidade em outros ramos, né? Então, a gente tem também esse poder aí no Linhas Financeiras de realmente, através dessa consultoria, óbvio que se você apontou qual é o benefício, você só enviou a cotação para o cliente, enfim, rezou para ele entender, dificilmente isso vai dar certo, né, gente? Então, eu tô só aqui realmente dando dicas do que funciona na prática e como eu faço, né? Que, de novo, costuma funcionar super bem, senão eu não tava aqui dando aula sobre isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Lembrando, na semana que vem vocês vão ter acesso a todas essas informações complementares, inclusive esse modelo que eu falei de apresentação comercial, alguns casos reais, né, dessas principais indústrias. Eu, inclusive, já fiz, né, lógico, o script aqui da aula e etc., mas estou aberta a sugestões, então o que vocês quiserem ver ainda na semana que vem, Carol, eu tenho muita dificuldade com isso, ou em tal indústria, eu vou abrir caixinha aqui, vou enviar também uma pesquisa por e-mail, então me ajudem a ajudar vocês. É clichê, mas é mais verdade impossível, né? Porque realmente eu preciso entender aí quais são as dificuldades para poder auxiliá-los. Beleza, galera? Sobre administração e sinistros, vamos falar sobre isso no evento da semana que vem, mas pode escrever também que tem muito ponto de atenção e pegadinha, enfim, que você pode se apegar, não apenas para se resguardar, mas para blindar os seus clientes, tá? Como, por exemplo, a questão dos prazos de notificação, questão de retroatividade, data de continuidade, enfim, 1000 pegadinhas aqui.
E sinistros também, né? Não apenas aí o fluxo de notificação desses sinistros, etc., mas também casos reais, né? Casos reais de sinistro. Então a gente tem que, eu sempre falo que isso é, uma parte super básica da nossa apresentação, porque é aí que o cliente começa a se imaginar, né? Enfim, naquela situação e começa a enxergar realmente o que pode acontecer. Beleza, galera? Então, dúvidas podem mandar. Eu estou super à disposição. Vou aproveitar, né, para convidar todo mundo. Quem ainda não está inscrito no evento da semana que vem, tá? Vai rolar o curso Relâmpago Corretor de Sucesso, dias 3, 4 e 5, tudo sobre seguro de E&O, seguro I&O, seguro cyber. Então vai ser uma dose tripla de conhecimento. Eu vou fornecer também um monte de material complementar legal. Então quem já participou dos eventos, participe de novo. Então casos reais super atualizados. Vocês sabem que eu sempre trago informações mesmo e dicas, né, do que tem funcionado no meu dia a dia. Beleza? Então, fechamento, deixa eu ver se eu falei tudo, administração e sinistros, dúvidas, material comercial e chamar vocês de novo para o evento. Esse era o meu último item aqui. Galera, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Me conta aí, manda coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado da live, espero que tenha sido esclarecedora. Na semana que vem a gente vai entrar mais a fundo, né, tecnicamente, nesses assuntos e, inclusive, lembrando nos outros produtos. Então, você vai entender tudo sobre seguro de E&O também, como complementar, como oferecer para os seus clientes. Seguro cyber é a mesma coisa. Inclusive, seguro cyber, galera, vai ter live quinta-feira, tá? Então, a live é esse bate-papo mais descontraído, que a gente pode aqui tirar dúvidas, tá? Mas o evento em si serão aulas gravadas e que eu vou enviar exclusivamente para os parceiros lá que estão inscritos. Então, se você ainda não está, corre lá, se inscreve, é gratuito para vocês, eu fiz essa brincadeira, tá? Então, foi ótimo, muito obrigada pela presença de vocês. Conto com a presença de vocês na quinta também e não esqueçam de se inscrever no evento. Eu tô fazendo tudo com muito carinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão também, vamos nos falando, beleza? Um beijo, queridos, boa noite e até a próxima.